Então beleza, né, gente? Um sonho idiota qualquer faz com que a pessoa fala assim, não, eu vou levar a sério o seu sonho, vou contar, vou compartilhar com aquela pessoa, porque aquela pessoa tá precisando de um livramento, de um cuidado, entendeu? E é isso, tá? Então, mas assim, sonho serve pra quê? Serve pra quê? Pra explicar. Pra essa pessoa não perder a graça de Deus. De repente, esse homem estava sendo seduzido, né? Ele não era um homem casado, era já um obreiro da casa do Senhor, com mais de 40 anos, mas um homem muito sério e respeitador, entendeu? Não vi nenhum desrespeito naquele homem, entendeu? E assim, o sonho era esse, tipo, uma mulher de batom vermelho tentando seduzir ele. Só que essa mulher talvez não queria acusar ele de assédio. Naquela época lá eu não sabia. Eu não sabia o que era aquilo. Entendeu? Não poderia acusar ele, esse homem, morrer. Ele tinha bens, entendeu? Ele tinha bens. Alguém poderia se interessar no bem, que era a casa dele. O tempo de trabalho dele, que era um dinheiro, um bom dinheiro. E pelo que a gente sabe, ele não tinha ninguém, nenhum homem, ninguém, tipo assim, para receber aquele dinheiro dele. Entendeu? E eu, tipo assim, eu era uma criança, não sabia, fui saber depois de alguns anos. E mesmo assim, eu tinha eu tenho um pai, eu tenho mãe, eu tenho irmãs, entendeu? Eu tenho pai, tenho irmão, tenho família, entendeu? Minha família me sustenta. Eu tenho uma escola muito boa, que essa escola paga o lanche que eu como, mas eu não sei como funciona. Eu não sei como funciona, entendeu? Porém, aquele sonho, aquele homem, quando meu pai fez eu falar pra ele, ele falou assim: é isso mesmo. É isso mesmo. Porque se esse homem é acusado de assédio, o que acontece com ele? Hein? Ele apanha, entendeu? De repente é uma mulher casada que tá só afim disso daqui, entendeu? E ele é um obreiro da casa do Senhor. Você tá vendo que Deus honra? Deus honra o homem de Deus? Não sei como que ele morreu. Não sei como que ele morreu. Porém, a verdade é essa. Entendeu? Se a visão tem que ser entregue, é pra pessoa vigiar, pra pessoa ficar com o pé atrás, pra pessoa, tipo assim, não vou me perder nessa situação aqui, entendeu? Porque isso pode ficar muito embaçado pra mim. Você tá entendendo? Pode ficar complicado pra mim, tá certo? Então, só que eu não entendia, 9 anos, minha cabeça era muito de inocente pra mim poder entender, sabe? Não tinha muito diálogo dentro de casa. E outra, como que eu ia entender? Porque, tipo assim, tinha outras coisas pra me preocupar. Por exemplo, eu tinha vidas pra me preocupar, que eram minhas irmãs mais novas que eu. Entendeu? Então, cada pessoa tem uma necessidade, cada uma pessoa nasce por uma necessidade, cada pessoa vive por uma necessidade, presta atenção por uma necessidade nas coisas, entendeu? Então, ou seja, quando o acusador, quando o diabo, quando o demônio, quando alguém não quer que você viva mais, é o que aconteceu com Jesus Cristo. Pô, esse homem é inteligente, esse homem sabe quando vai acontecer, quando não vai. Então, por que ele não se livra da morte? Entendeu? Por que ele não se livra da morte, já que ele sabe de tudo? Você tá entendendo, gente? Ah, se o seu Deus é esse Deus mesmo, então nós estamos sendo provados da mesma forma. Ainda bem que a história é fictícia, né, gente? Graças a Deus não existiu, é igual um jornal, entendeu? Aquele jornal que a gente lê diariamente, sabe? Tipo assim, não dê importância pra ele, não, tá? Então por que o jornalista estuda, gente? Então por que o jornalista estuda? Por que a gente vai pra escola? Por que a gente lê um livro? Eu não sei por que se a gente não pode ter nossas ideias. Entendeu? Por que a gente faz arte? Por que a gente cria um marketing? Por que a gente é empreendedor? Porque a gente tem mercado? Porque, sabe? Por que a gente escolheu esse tipo aqui, ó? Por exemplo, escolheram a forma aqui para colocar o creme nesse livro. Da onde vem esse creme? Ou seja, a gente não pode questionar nada. Entendeu? Porque se a gente estuda a Bíblia e a pessoa fala assim, vamos ser esse personagem aqui para saber o que ele enfrentou. O que ele enfrentou na vida? O que ele viveu? Será que realmente foi possível viver como essa pessoa? Entendeu? Então você percebe que na pele daquela pessoa aconteceria o mesmo, o pior. Você tá entendendo? Por quê? Como se livrar? Entendeu? Isso é ser artista. Isso é ser artista.
Entendeu? O artista, ele se entrega para tudo aquilo que ele lê, ele se encaixa dentro daquele personagem e ele precisa procurar uma solução prática para não morrer igual aquele personagem que ele recebeu. Aí, quando ele olha e pensa assim, não é impossível, não tem como eu me livrar dessa situação aqui que parece que foi criada para mim. Entendeu? Então, a única solução que eu encontro é virar para a parede e falar assim, Senhor, o Senhor é o único que pode me livrar. Entendeu? O Senhor é o único, porque Davi foi a mesma coisa. Davi, ele simplesmente foi orar. Por quê? Não tem outra solução. Entendeu? O fim já está declarado, a forma que será o fim já está declarada, mas existe uma outra forma de eu me livrar desse fim trágico, que é o que eu recebi, praticamente. Existe uma portinha estreita, um caminho estreito, aonde um Deus me promete o céu, aonde um Deus me protege de tudo que é mal da terra, entendeu? E cada um escolhe o seu caminho, certo? Eu escolhi acreditar que existe essa portinha estreita, aonde eu, com a minha lamparina acesa, que é a luz da palavra de Deus, eu entrarei por esse caminho, entendeu? Até o fim da minha vida. Assim como foi com Daniel, com Sadraque, Mesaque e Abednego, assim como foi com Esther, assim como foi com Davi, assim como foi todos os homens fiéis da Bíblia, mas que tiveram inteligência de seguir a sua vida até o final dela. E como? Como ele escapou da morte? Como ele se livrou? Como Deus deu inteligência para ele se livrar das doenças? Entendeu? Se livrar de coisas terríveis. Entendeu? Como? Porque existiu, gente. O homem segundo o coração de Deus. Entendeu? Foi o único que foi praticamente, vamos dizer assim, eu não sei, outros homens aqui teve muito sucesso, mas Davi teve centenas de anos, centenas, né? Centenas? Quantos anos? 100 anos? Então, e reinou, então ele teve uma vida boa, claro. Teve seus inimigos, viu sua família padecendo, é lógico, teve justiça, porém, ele teve uma vida longa onde ele fala, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele acreditou. Os inimigos de Davi eram muito maior do que ele. Se você for pensar bem, é muito maior do que ele. E mesmo assim, ele continuou acreditando, ele continuou confiando com uma fé inabalável. Então pensa comigo. Sabe, às vezes ter amizade com Deus vale mais a pena. Às vezes vale mais a pena você ficar 3 horas, 4 horas conversando com Deus, de joelho, sabe lá Deus como, no seu banheiro, no seu trabalho, entendeu? Em qualquer outro lugar, do que você confiar, tipo, com o seu melhor amigo, porque hoje o seu melhor amigo tá te traindo, infelizmente. Porque se tem uma coisa ruim no nosso DNA, é o veneno da víbora, entendeu? Então, ou seja, exatamente. Tem o veneno da cobra no nosso sangue, entendeu? Então, assim, nós só podemos conversar com Jesus, entendeu? É com ele, sabe? Porque a partir do momento que o homem decreta para si mesmo o fim dele, né? Ele olha para si mesmo e fala, não tem possibilidade de mudar, eu vou ficar aqui nessa terra fazendo o quê? Ele já decretou o fim, mas se você acredita que você pode chegar até mais tempo, você fala, nos próximos 15 anos, o que é que eu vou fazer nessa terra? Eu vou ser uma boa pessoa, eu vou fugir do pecado, ou tentar me aparentar dele, eu vou tentar ser uma pessoa honesta, uma pessoa verdadeira, entendeu? Eu vou buscar a face de Deus, entendeu? Vou fazer o quê? Então aí você pensa, se todo mundo aqui nessa terra fazer isso, gente, o fim está próximo. Mas quando a gente achar que o fim vem, ele não virá, entendeu? Se a Bíblia diz estiver certa, vai fazer o quê? É o início das dores nossa. Por quê? Nós vamos ter tempo para refletir, entendeu? E tempo de reflexão gera dor, gente. Gera sofrimento. Porque você questiona a sua existência. O porquê eu estou aqui. Farei o que da minha vida? Se eu não posso falar daquilo que eu acredito, se eu não posso falar da minha fé, imagine como é difícil. Então a gente tem que buscar alguma forma de se distrair.